Boa noite, Arthur. Vamos começar mais uma aula de radiciação. Vamos responder essa pergunta, mas antes vamos ter que revisar algumas propriedades fundamentais e importantes da radiciação. Beleza? Vamos começar com o básico, com o principal. Digamos que eu quero encontrar a raiz quadrada de 4. Beleza? Como eu quero encontrar a raiz quadrada de 4, eu sei que tem um 2 aqui na raiz. Beleza? Esse número 2 é o que a gente chama de índice. Esse número 2 aqui é o que a gente chama de índice. E para a gente encontrar a raiz quadrada de qualquer número, a gente precisa fatorar ele. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o número 4 e vou começar a procurar números que dividam ele. Então, no caso, vou colocar aqui um 2. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Como aqui o meu índice vale 2, eu vou pegar grupos de 2 e vou tirar um só. Eu vou separar em grupos de 2 números, porque aqui tem 2. E desses 2 aqui, sobrou 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Vou fazer mais alguns exemplos para você entender como funciona esse processo. Tá? Vamos pegar agora aqui o próximo exemplo. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 16. Vou pegar aqui o 16 e vou começar a fatorar ele. Tá? Quais números dividem o 16? Porém, eu vou procurar o menor deles. Tá? Eu sei que alguns números grandes dá para fazer isso, só que eu vou pegar os números pequenos. Toda vez que a gente faz com números pequenos, é mais certo de a gente encontrar a resposta. Então, qual número dá para dividir o 16? O 2. 16 dividido por 2, a resposta é 8. Qual número dá para dividir o 8? 2. 8 dividido por 2, 4. Qual número dá para dividir o 4? 2. E a resposta é 2, né? 4 dividido por 2 é 2. E agora, 2 dividido por 2 é 1. E aqui a gente acaba a nossa missão. Vamos lá. Como o meu índice é 2, eu quero encontrar a raiz quadrada, eu vou separar em grupos de 2. Olha só, vou pegar grupos de 2 números iguais. Esses 2 números aqui são iguais. Tá? Então, qual é o número que compõe esse grupo? 2. Qual é o número que compõe esse número? 2. Tranquilo? Então, vamos pegar esses números que estão fora do grupo e multiplicar eles. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 16 vale 4. Vamos recapitular. Primeiro passo é a gente fatorar ele. Segundo passo é a gente pegar números iguais e formar grupos. Tá? Grupos de quantos elementos? Do mesmo número do índice. Como o meu índice vale 2, eu vou formar grupos com 2 números. Se o meu índice fosse 3, eu ia formar grupos com 3 números dentro do mesmo círculo. Tá? Se o meu índice fosse 5, 10, 100, tanto faz, eu formaria círculos, formaria grupos com essa quantidade de números, de 2, 10 e assim vai. E o último passo, a gente multiplica os números que estão fora do círculo, né? Desses 2 aqui, ó, a gente tira um só. Desses 2 números, a gente tira 2. Qual é o número que está dentro desse círculo? É o 2. A gente só pode formar círculos, grupos, com o mesmo número. Não pode formar um círculo assim, que tem 3, 6 e 7, nada a ver. Ou um círculo que tem 2, 3 e 2. Não, tem que ser todos os números no mesmo ciclo. Tá bom? E na quantidade que tem no índice. Beleza? A gente já estudou isso. Vamos agora elevar aqui o nível do exemplo para o último nível. Vamos pegar aqui a raiz quadrada de 144. Eu quero encontrar a raiz quadrada desse número grandão. Vamos lá. Vou pegar o 144. Vou fatorar ele. Vou encontrar números que dividam o 144. Vou pegar o 2, né? Todo número que termina em número par também dá para dividir por 2. Então, se eu for dividir 144 por 2, a resposta vai ser 72. Vou continuar dividindo por números menor que eu consigo, tá? Que no caso é o 2. 72 dividido para 2, a resposta vai ser 36. Tá? E qual número dá para dividir o 36? Vamos tentar o 2 de novo. Tá? 36 por 2 é
18, tá? 18, qual número dá para dividir o 2? Por 2. 18 dividido por 2 é 9. Qual número dá para dividir o 9? Bem, por 2 não dá. Vou procurar outro número que dê para dividir. O 3. 3 dá para dividir 9. Vou botar aqui o 3. E aqui o 3 mais uma vez vai dar 1. Agora vamos ao segundo passo, que é formar os grupos. Como eu sei que é raiz quadrada de 64, aqui tem um 2. Ou seja, vou formar grupos com dois números. Aqui é um grupo só. Ih, rapaz. Vou pegar um número. Aqui é um grupo só. Aqui é um outro grupo de dois números. 3 e 3, números iguais, grupo. Qual é o número que está dentro desse grupo? É o 2. Qual é o número que está dentro desse grupo? É o 2. Qual é o número que está dentro desse número? É o 3. Terceiro e último passo, vamos pegar todos esses números que estão fora da potência e vamos multiplicar eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza? Então a raiz de 144 é 12. Pode fazer o teste aí, a calculadora, fazer na mão. Se eu multiplicar 12 vezes 12, a resposta é 144. Beleza? Então aqui a gente já revisou como encontrar um número, a raiz quadrada de um número, utilizando a fatoração. Agora eu vou falar uma coisa bem... Isso aqui é a base para a gente resolver a questão, tá? Eu quero resolver e te explicar todos os detalhes do conteúdo, porque eu não sei como o seu professor abordou, tá bom, esse assunto com você. Então, se eu for direto para a resolução, talvez fique alguma coisa confusa. Então é melhor eu mostrar o caminho inteiro, tá? E depois você aplica ao professor e você vai entender a questão. Vamos lá, vamos para o segundo passo. Eu quero pegar agora a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 32. Beleza? Vou pegar o 32 e vou fatorar eles. Ora, vou procurar o 2. 32 dividido para 2 vai dar 16. 16 dividido para 2 vai ser 8. Dividido para 2 vai ser 4. E dividido para 2 vai ser 2. E dividido por 2 vai ser 1. Boa, agora eu vou separar em grupos. Beleza? Vou separar em grupos agora. Olha só. Aqui forma um grupo de 2. Aqui forma um grupo de 2. E esse cara aqui tá faltando? Tá faltando? Oh my god, e agora? O que é que a gente faz? Isso significa, quando a gente forma os grupos de 2 e tá faltando, é que esse número aqui não tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 32 vai ser um número decimal, vai ser um número com vírgulas. Vou até pegar aqui na calculadora para você dar uma olhada. Vamos lá. Raiz quadrada de 32 igual, opa, peraí, melhor, 32, deixa eu agora, vai, 32 raiz quadrada 5,65. Tá vendo? Não foi o número exato. Então a raiz quadrada de 32 não vai ser exata. Antes de eu passar para o próximo exemplo, isso aqui, né, eu posso dizer que 32 é formado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 32 é formado por 2. Não são 5 2 que se multiplicam? Então isso vai ser 2 elevado à quinta. São 2 que se multiplicam 5 vezes, né? 2 elevado à quinta. Então a ideia é que quando esse expoente não for par, tá bom? Não for 2, não vai ter raiz exata. Não vai ter raiz exata. No caso, ele tem que ser par. Tem que ser par para poder ter raiz quadrada exata. Vou pegar mais um exemplo. 5, eu já vi aqui, ó, que tem 5 2, né? Que é 2 elevado à quinta. Então eu já sabia que esse expoente é ímpar e esse é par. Então não ia ter raiz exata. Vou pegar aqui mais um exemplo. Eu quero encontrar agora a raiz quadrada de 27. Vou pegar o 27 e vou fatorar ele. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. Que número dá para dividir o 9? 3. 9 por 3 vai ser 3. E por 3 também vai dar 1. Então eu vou agora separar em grupos, beleza?
Olha só como é raiz quadrada. Aqui eu vou separar também 2, ó. Grupo de 2. Opa, faltou. Eu já consigo ver que o 27 ele é formado por 1, 2, 3 por 3 elevado a 3. Como esse número aqui é par e esse aqui não é par, já sei que não tem raiz exata, beleza? Porque, por exemplo, existiria raiz aqui exata se fosse 3 elevado a 4, beleza? Ou 3 elevado a 6. Esses números que têm o expoente par possuem raiz quadrada. Os números que possuem expoente ímpar, qualquer expoente ímpar não possui raiz exata, tá? Vou pegar aqui a calculadora novamente, vou limpar ela. Se eu botar 27 e raiz quadrada, a resposta vai dar 5,19, ou seja, outro número que não possui raiz exata, tá? Então, o que é que eu quero chegar com esses exemplos? A observação importante é que quando eu fatorar um número e ele pode ser escrito como uma potência onde o seu expoente é um número ímpar, ele não possui raiz exata, tá? Não possui raiz exata, raiz quadrada exata, vai ser um número com vírgulas, tá? E não é isso que a gente está procurando. Eu vou fazer aqui só mais um exemplo desse tipo. Opa. Bem, com isso aqui a gente já viu 50% da questão, tá? Agora tem que ficar atento. Vamos lá. Próximo exemplo para a gente entender esse negócio aqui. Eu vou pegar agora o número 81. Eu quero pegar a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81. Vou pegar o 81 e vou fatorar. Eu sei qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 81, mas vamos fazer por partes. Bem, 81. O menor número que dá para dividir 81 é o 3. 81 dividido para 3 vai dar 27. Bom, qual número dá para dividir o 27? O 3, que vai dar 9. Qual número dá para dividir o 9? O 3, que vai dar 3. E agora, qual número dividir o 3? É o 3, que vai dar 1. Pronto. Se eu for traduzir isso aqui em potência, né, isso vai ser 3 elevado a 4. Tá? Eu não quero saber qual é o número que vai ser a raiz quadrada de 9. Eu quero saber se ele possui raiz quadrada. Eu não quero saber se tem. Eu não quero saber, desculpa, qual é. Eu só quero saber se ele tem raiz quadrada. Como esse expoente aqui é par e esse também é par, tudo indica que ele vai ter uma raiz exata, tá? Se eu for multiplicar, agora vamos saber quem é esse número, tá? Primeiro passo aqui foi saber se possui. Agora eu quero saber quem é. Como aqui o expoente é 2, eu vou formar grupos de 2. Esse aqui sai um 3, esse aqui também sai o 3. Agora é só multiplicar 3 vezes 3, a resposta é 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Então, a ideia de que eu posso fatorar ele e o número ser um expoente, par, vai dizer se possui ou não possui raiz. Beleza? Nos outros números, se aqui era um número ímpar, não vai ter raiz. Ok? Agora vamos responder a questão. Vamos lá. Agora temos tudo pronto. Já sabemos como funciona a fatoração e como saber se existe só sabendo a fatoração. Vamos lá. Qual é o número inteiro positivo e não nulo n? Peraí. Vamos saber o que significa cada um desses termos. Inteiro significa que ele é um número que não possui vírgulas. Tá? Ele não pode ser decimal como esse aqui que a gente acabou de achar. Tem que ser 5. Não pode ser 5,1916. Tem que ser inteiro, sem vírgulas. Positivo, ou seja, ele não pode ser negativo, ele tem que ser só positivo. E não nulo. O que significa não nulo? Nulo é 0. Não nulo, ele tem que ser um número que seja diferente de 0. Ou seja, qual é o número que ele é inteiro, é positivo e seja diferente de 0? N. Isso aqui é o nome do número. A gente vai chamar esse número de n. Tá?
que número é o n, que ele deve ser multiplicado pelo número e. Quais são as características do número e? O número e é essa multiplicação, ó, 2 elevado a quinta, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2, vezes 7. Tá? O e é todo esse caminho aqui. Qual é o número que eu vou multiplicar por ele, de forma que esse número n vezes o e, a raiz quadrada dele, seja exata? Professor, agora você me complicou. Eu entendi que n é um número que tem que ser inteiro e positivo e não nulo. Ok. Já sei que esse ne, vou botar aqui n vezes e, ele vai ser um número n que vai multiplicar por 2 elevado a quinta, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2, vezes 7. E a raiz quadrada desse cara aqui tem que ser um número exato. Mas como é que eu vou saber que raiz é essa se não tem um n? A resposta é simples, tá? O professor não parece, mas ele te deu um presente. E que presente foi esse? Esse número e, ele já está fatorado, né? Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a quinta, multiplicar por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Multiplicar por 5 vezes 5 vezes 7, isso aqui vai dar 35.000 e alguma coisa. Tá? Aí eu teria que pegar esse número e depois fatorar ele, tá? E botar aqui, isso aqui vai ser 2 dividido por 2. Eu teria que encontrar o número e depois eu teria que fatorá-lo. Só que o professor, ele já deu a fatoração do número, tá? Então, o que é que a gente vai fazer com isso? Deixa eu apagar aqui. O que é que a gente vai fazer? Bem, eu não sei que número é, e faço questão até de não saber. Eu vou deixar aqui uma caixa em branco. Nessa caixa aqui vai ter o número. Deixa eu só descer aqui um pouquinho o quadro. Ok. Eu sei que esse número vai dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 5 vezes. Depois por 3, por 3, por 3, por 3, 4 vezes. Depois por 5 2 vezes. Depois por 7. Tá? Vamos lá. Como é raiz quadrada, você está vendo aqui que aqui é um número raiz quadrada. Tá bom? Eu vou separar em grupos de 2. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. Tá faltando aqui alguém, né? Continua. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 números 5 iguais. E aqui eu tenho 7. Para esse número ter raiz quadrada exata, tem que ter um outro 2 aqui, para poder fazer dupla com ele, e um outro 7. Você concorda comigo que se existisse um outro 7 aqui, esse cara poderia formar um grupo, tá? E esse 2 aqui, se tivesse um outro, ele poderia formar um outro grupo, e aí sim a gente saberia a raiz quadrada dele. Como esses expoentes aqui, ó, estão faltando, esse cara é expoente ímpar. E esse cara, como não tem, é porque ele é 1. 1 e 2 são ímpares. Ou seja, está faltando esse 2 e está faltando esse 7. Por isso que ele não tem raiz quadrada exata. Está faltando esses dois números aqui, ó, esse outro 2 e esse outro 7, para poder fechar os pares. Então, apesar deste número grandão aqui que eu vou limpar, ó, rapaz. Apesar desse número grandão aqui, ainda está faltando outros números que tornem ele um número com raiz quadrada exata. Está faltando um 2 e está faltando um 7. Se eu multiplicar esses dois números, eu vou encontrar 14. Não é não? Então, eu vou ter que pegar o número e multiplicar por 2 e 7 para que dê esses outros dois números aí que faltam, né, para poder formar os círculos. Esse 2 vezes 7 vai dar 14. Então, se eu pegar e multiplicar por 14, ele vai possuir uma raiz quadrada. E é exatamente isso que a questão pede. Eu preciso encontrar o e multiplicar por n, onde n é 14. E vezes 14 vai dar uma resposta exata, tá bom? Vamos fazer então meu n é igual a 14.
ele é um número inteiro, não tem vírgula, ele é um número positivo, ou seja, não é negativo, e ele é diferente de zero. E de forma que eu vou multiplicar esse 14 por E e ele vai possuir raiz quadrada. Tá? Vamos fazer a confirmação disso e depois vamos aplicar a raiz quadrada e depois vamos voltar para fazer uma revisão rápida. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a calculadora novamente. Eu vou fazer, olha só, 2 à quinta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 deu 32, né? Vezes 3 elevado a 4, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Depois vezes 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado. Vezes 5 vezes 5 vezes 5. Depois vezes 7. Deu 453.600. Se eu pegar a raiz quadrada desse número, deu 636,49. Não é inteiro. Agora, se eu pegar esse 43.600, era 43.600 mesmo? Acho que era 4. Ih, rapaz, dá nem pra voltar. Era 453.600. Se eu pegar os mesmos 453.600 e multiplicar por 14, vai dar esse número grandão, 6.350.400. Se eu encontrar a raiz quadrada dele, olha só, depois que eu multipliquei por 14, ele teve uma raiz exata, tá? Então, a ideia é que este número aqui, ó, ele seja 453.600, esse n seja 14, tá? E quando eu multiplique esses dois números, a resposta vai ser 6.350.000, a raiz quadrada de 6.350.400. É 400? 400. E a raiz dele existe. A raiz desse cara existe. É 2.520. Perfeito. Ok? Então, como foi que eu encontrei que n é 14? Esse n é a minha resposta. Ora, quando eu peguei os números já fatorados pelo professor, né, 2 vezes 2 vezes 2, eu comecei a formar grupos de 2 para saber se tinha raiz quadrada exata. E não tinha, porque dois desses números não formavam par. Que números eram esses que não formavam par? Era o 2 e o 7, né? Faltavam. Então eu precisaria adicionar um 2 e precisaria adicionar um 7 para poder formar esses grupos. Ok? Com esses grupos formados, né, eu adicionar um 2 vezes 7 vezes 2 significa vezes 14. Então eu adicionando 7 e 2 eu consigo formar os pares e ter uma raiz quadrada exata. Como eu adicionei 7 e 2, eu multiplico esses números, né? Como a gente sabe, se a gente está fatorando o número, a gente multiplica 2 vezes 2 para dar 4. Foi o que eu fiz aqui, eu multipliquei esse 2 e 7 para poder chegar no 14. Ok? Então, para saber se possui raiz quadrada ou não, é só ver se os expoentes estão faltando números para serem pares, porque se o expoente for par, possui raiz quadrada exata. Beleza? E depois, se não possuir, que é o caso 2 e o 7, é só você adicionar e depois multiplicar. Ora, está faltando 2 e está faltando 7. Pega 2, pega 7, multiplica. Deu 14, fim de papo, já achou a resposta. Beleza? A questão se encerra por aqui. E aí a gente se vê numa próxima dúvida que você tem, tá bom? Muito obrigado, Arthurzinho. Valeu.